Bem, pessoal, este vídeo contém questões sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, que é o Decreto 1171 de 1994. Então, você terá questões aqui sobre esse Código de Ética. Vamos para a questão inicial. Sobre o Código de Ética do Servidor Público, é correto afirmar: letra A. O servidor público poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. B. A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal. C. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. D. Nos termos da lei, não é permitido a publicidade de qualquer ato administrativo. E. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Uma questão de 5 alternativas, você assinala uma delas, dando sua pausa no vídeo aí e dando sequência à questão. Vamos nessa? Bom, a questão ela tem 5 opções e o seu gabarito é a letra E. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4 da Constituição Federal. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso. Nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão. Comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. E o finalzinho aqui corrige a letra E, né? Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização e do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, a letra E é a opção correta. A questão seguinte, questão 2. Sobre o Código de Ética do Servidor Público, é incorreto afirmar: letra A. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Letra B. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. C. Toda pessoa tem direito à verdade, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. D. O servidor não precisa prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando pelo seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Ou letra E. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Enquanto você responde aí, vamos para o gabarito. Então dê pausa no vídeo, pessoal, viu? Vamos para o gabarito da questão. E é a letra D, com base no item 11 do Código de Ética aí. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Aí responde a questão 2, a letra D, que pede a incorreta, né? Questão 3. De acordo com o Código de Ética,
É um dos deveres fundamentais do servidor público participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. B. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. C. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. D. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Letra E. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Questão de assinalar também aí A, B, C ou D, você confere aí e nosso gabarito é letra A. É a única questão, a única opção que apresenta um dever. Os outros são vedações. Então, confira isso aí no código de ética lá. O dever é esse: participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Demais itens da questão são vedações: alterar ou deturpar o teor de documentos, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos, desviar servidor, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado, documento ou livro ou bem, patrimônio público, tudo isso é vedação. A questão 4, de acordo com o Código de Ética do Servidor, são deveres fundamentais do servidor público. Letra A. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. B. Jamais retardar qualquer prestação de contas de condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. C. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. D. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. A, B, C ou D. Enquanto você pausa o vídeo aí, vamos avançar aqui para responder. Letra A é a única que tem uma vedação. As demais são deveres. A vedação, de fato, é essa mesma: usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. As demais são deveres. Jamais retardar qualquer prestação de contas, tratar com cuidado os usuários dos serviços, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos e zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, no caso de se estar em greve. Questão 5. É vedado ao servidor público 1. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. 2. Deixar de utilizar os avanços técnicos científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. 3. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 4. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Então, estão corretas as alternativas A, 1 e 2, B, 1, 2 e 3, C, 2, 3 e 4, D, 1, 3 e 4, ou todas estão corretas. A sua resposta é importante, você pausa o vídeo se você quiser responder com calma. 5 é a letra B. E aí vem direitos, Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. E depois vedações: prejudicar a reputação dos outros, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Então, gabarito, letra B de bola. Questão 6. Este é o vídeo sobre questões do Código de Ética. De acordo com o Código de Ética, é vedado ao servidor público zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança pública coletiva. Letra A. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. B. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. C. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. D. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Ou letra E. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. A, B, C, D ou E? Você pausa o vídeo e responde. Então a letra C é o único que tem uma vedação. A letra C. A vedação é essa mesmo: exercer atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. A letra C. C de casa. Demais são deveres: ter respeito à hierarquia, porém sem temor de representar contra qualquer ato indevido, zelar quando estiver em greve pelas exigências específicas da defesa da vida, manter limpo e em perfeita ordem o local, abster-se de forma absoluta de exercer função ou poder com fim estranho ao interesse público. É isso. Então, letra C é a resposta correta. Questão 7, vamos partir para ela. E ela diz: analise as afirmações a seguir sobre as comissões de ética. 1. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 2. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 3. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Estão corretas as alternativas A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1 e 3, D, nenhuma está correta, ou letra E, todas estão corretas. A sua pausa é importante no vídeo. Responda como achar que está correto. A questão 7 tem como resposta a letra E. Está lá no item das comissões de ética, que fala que tudo que está na questão lá está correto, com base no item das comissões de ética. Então, todas estão corretas. Se você for ler esse texto do Código de Ética, você vai perceber que todas estão corretas. Eu não vou ler porque é quase como está a questão. Das comissões de ética. A questão 8. Sobre a comissão de ética, é correto afirmar: a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de demissão e a sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. B. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira de servidor público. C. Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado perante a respectiva comissão de ética um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética e de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes. D. A comissão de ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão do Código, cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões. E letra E. Os procedimentos a serem adotados pela comissão de ética para apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com o Código, terão o rito sumário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo ministro de Estado.
A, B, C, D ou E. São questões que têm opções extensas, mas pense bem, dê pausa no vídeo e responda. Eu vou avançar aqui para o gabarito. E a questão 8 tem a letra B como gabarito. Está com base no item 18 aí. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Gente, e um bom exercício para você fazer aí é conferir o que está errado nas opções A, C, D e E, ok? Confira porque vale a pena e você vai ter um norte sobre o conteúdo mais profundo aí. A questão 9 são valores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. 1. Dignidade. 2. Decoro. 3. Eficácia. 4. Honestidade. Estão corretas as alternativas 1 e 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, ou todas estão corretas? Qual que você responde aí? 1, A, B, C ou D? Você pausa o vídeo aí e responde, como eu fiz aqui, mas eu vou avançar e vamos para o gabarito. Questão 9. A letra C está lá no item das regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o servidor público no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Letra C responde a questão. E aqui eu tentei botar aqui aquele recurso de memória, né? De, desef, com, né? De, dignidade, de, decoro, Z, zelo e eficácia, F e consciência. De, desef, com. Foi o que eu mostrei aqui nesse pequeno esboço de recurso mnemônico, né? Memorização. De, desef, com. Ficaria aqui o recurso para decorar os princípios morais, que são, segundo o Código de Ética, os primários maiores que devem nortear o servidor público. De, desef, com. Questão 9, questão 10 agora. Estamos resolvendo as questões sobre o Código de Ética. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir sobre o Código de Ética do servidor público. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral e dano físico. Os atos, comportamentos e atitudes do servidor público serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Assinale a alternativa que contém a sequência correta. VFV, VVV, FFV, VF, VF ou VVF, A, B, C, D ou E. Responde a questão. Pause o vídeo e responda. Estamos no canal Alberto Resolvendo Questões de Concursos, resolvendo questões sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. Letra A. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Letra A responde à questão 10. Letra A, então é VFV, verdadeiro, falso e verdadeiro, a sequência de enunciados aí. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Bom, até a questão 10, nós fizemos questões que produzimos. Da questão 11 para cima, são questões de 2020, de provas anteriores, então vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, que eu não vou comentar. Você pode avançar como quiser, mas é apenas um recurso a mais para você tentar aí reforçar conteúdos que você vem estudando
para concursos como INSS. Aliás, concurso federal costuma cobrar questões sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. Aqui serão apenas gabarito sem comentários, ok? Foi o que eu quis dizer aqui. Aí vem a questão 1, o Código de Ética do Servidor Público Federal, decreto 1171/94, estabelece deveres e vedações ao servidor público. Considerando-se esse decreto, é correto afirmar que as ações do servidor público, quando este não se encontra no exercício de sua função, não poderão ter impactos no bom conceito de sua vida profissional. B. A comunicação do servidor a seus superiores de atos e de fatos contrários ao interesse público, demandando as providências cabíveis, deve ser feita quando for mais conveniente. C. O exercício do poder ou da autoridade com finalidade estranha ao interesse público, sem qualquer violação expressa à lei, é uma das prerrogativas do servidor público. D. A função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 2020, para o cargo de técnico de TI, Tecnologia da Informação. Então, uma questão que vamos passar aqui apenas o gabarito, e você pode e deve pegar o Código de Ética e ir procurando as respostas que são compatíveis com estes gabaritos aqui. Questão 2. A respeito das regras deontológicas dispostas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, pode-se afirmar que 1. A legalidade do ato administrativo deve estar subordinada à sua finalidade. 2. O servidor público não pode omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. 3. A inobservância dos princípios de cortesia, boa vontade e cuidado no exercício do serviço público constitui dano moral ao cidadão. 4. A publicidade de qualquer ato administrativo deverá estar condicionada ao aceite expresso dos servidores envolvidos ou do servidor envolvido. Estão corretas 2 e 3, 1 e 2, 3 e 4, 1, 3 e 4 ou 1 e 3. Questão da UFPEL 2020 para assistente de TI e gabarito é a letra A. Letra A. 3. Analise as afirmativas referentes às disposições do decreto número 1171/94 a respeito das comissões de ética no âmbito da administração pública federal e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A criação de comissões de ética é opcional no âmbito da administração pública federal direta, indireta, autárquica ou fundacional. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira de servidor. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. E, dentre os encargos da comissão de ética, estão a instauração e julgamento de processos administrativos e posterior aplicação das penalidades cabíveis à carreira do servidor público. A sequência correta de preenchimento das lacunas de cima para baixo é FVFV, letra A, VFFV, letra B, VFVF, letra C, FVVF, letra D ou VVFF, letra E. Questão também da UFPEL para a assistente de TI. Gabarito dessa questão é a letra D, de dado, D. Questão 4. Com relação à ausência do servidor público ao trabalho, o Código de Ética Profissional, decreto 1171/1994, dispõe que: letra A. Em nenhuma hipótese é permitido ao servidor público faltar ao trabalho. B. Problemas de saúde do servidor não são justificativa para faltar ao trabalho. C. Não há qualquer menção às ausências do servidor ao local de trabalho no referido Código de Ética. D.
Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ou letra E, o servidor que não for trabalhar será preso administrativamente assim que for encontrado, devendo cumprir a punição pelo menos 3 dias em cela separada dos demais presos. Uma questão do IBAD para contador de 2020. Confira no decreto o que está no gabarito aí como letra D também de dado. Letra D, questão 4. Questão 5. Configura uma proibição ao servidor público prevista no Código de Ética Profissional, decreto 1171/94. Letra A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. B. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. C. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então, letra D. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Letra E. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Outra questão do IBAD de 2020 para agente administrativo e o seu gabarito é a letra, mas confira no decreto corretamente porque é este gabarito. É a letra A de argola. Letra A. Questão 6. Acerca da ética e função pública, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É dever do servidor atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Letra C. É dever do servidor participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Ou letra D. É dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Uma questão do IBFC, da banca IBFC, de 2020, para técnico judiciário administrativo, e o seu gabarito é a letra C de casa. C de casa. Confira no decreto por quê. Questão 7. Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Outra opção, o servidor só pode omitir ou falsear a verdade para defender os interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. A outra, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. A última, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais dos seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, assim evitando a conduta negligente. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. VVFF, letra A, VFVV, letra B, FVVV, letra C, ou VFVF, letra D. Questão também do IBFC 2020 para técnico judiciário administrativo. Questão extensa, que você confere logo em seguida o gabarito e confere no decreto 1171/94 o porquê desse gabarito.
Então, são questões que a gente está comentando. Questão 7. Então, gabarito aqui é a letra B de bola. B de bola. Questão 7. A questão 8 marca a alternativa incorreta. Segundo o decreto 1171/94, é vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades ou amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. B. Desviar servidor público para atendimento do seu interesse particular. C. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Letra D. Não fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Ou letra E. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Uma questão da UFCG 2019 para assistente de tecnologia da informação. Gabarito dela é a letra D de dado. D de dado. Sobre o Código de Ética do Servidor Público. De acordo com o Código de Ética, é permitido, letra A, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Divulgar e informar, letra B, né? Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. Letra C. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, em caso de não conhecimento da ilicitude. Letra D. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Letra E. C. Em função de seu espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão. Ou ao Código de Ética de sua profissão. Questão da COVEST, COP7, 2019, para assistente administrativo. Uma questão aí recente também. E o seu gabarito você vê em seguida. Então, gabarito letra B de bola. Letra B de bola. Segundo o Código de Ética, são deveres fundamentais do servidor público. Letra A. Comunicar a seus superiores, se não for constrangedor, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. B. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. C. Deixar de participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum por razões particulares. D. Não se apresentar ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Ou letra E. Impedir a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, salvo por força de ordem judicial. Questão da COVEST COP7 2019, também para assistente administrativo, e seu gabarito é a letra B de bola, mais uma vez. Questão seguinte. Questão 11. Sobre a ética no serviço público, assinale a alternativa que se encontra corretamente correlacionada com este assunto. Letra A. Toda pessoa tem direito à verdade, todavia o servidor pode omiti-la caso contrarie aos interesses da administração pública. B. Tem o mesmo significado que moral no serviço público, sendo a ética mais utilizada a nível pessoal e a moral em nível global. C. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Ou letra D. O servidor público não deverá considerar o elemento ético de sua conduta. Questão da Gualimp 2019 para agente administrativo e o seu gabarito é a letra C de casa. Questão seguinte, 12. Sobre a ética profissional que um funcionário público deve ter,
Assinale a alternativa no qual ou na qual a afirmação não é verdadeira. Letra A. O servidor público não pode permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. B. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Letra C. Apenas o espírito de solidariedade pode ser motivo para infração pelo servidor público de um código de ética profissional. Ou D. O servidor público deve exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. A, B, C ou D. Questão do IMA 2019 para auxiliar administrativo. Você responde e confere aqui o gabarito e também confira na legislação, no decreto 1171/94, a resposta correta, né? Questão 13. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é permitido ao servidor público associar-se a grupos de ideologia xenofóbica, apresentar-se embriagado fora do serviço habitualmente, desviar servidor público para atendimento a interesse particular. B. Retirar de sua repartição o bem pertencente ao patrimônio público mediante autorização da autoridade competente. Ou letra E. Ligar o seu nome a empreendimentos relacionados à fabricação de máquinas de caça-níquel. Questão da FCM 2019 para assistente em administração. E você responde aí e confere o gabarito, que é a letra D de dado. D de dado. Próxima questão. 14. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que toda ausência do servidor de seu local de trabalho, justificada ou não, é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. B. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão facultativamente respectiva comissão de ética integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. C. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de contrato ou de ato jurídico, preste serviço de natureza permanente com retribuição financeira ligado diretamente a órgão do poder estatal. D. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada são independentes, não acrescendo ou diminuindo o seu bom conceito na vida funcional. Ou letra E. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios, que se tornam às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Questão da FCM também para administrador 2019, gabarito é a letra E de escola. Letra E, questão 14 é o gabarito. Questão 15. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos deveres éticos do servidor público. Letra A. Visar o bem comum. Letra B. Trabalhar em harmonia com o órgão público. Letra C. Obedecer às ordens de seus superiores. D. Desprezar o elemento ético. Ou letra E. Ser cortês. Questão do IDCAP 2019 para técnico administrativo. E o seu gabarito é a letra D de dado. D de dado, questão 15. 16. Considerando o Código de Ética dos Servidores Públicos, assinale a alternativa correta. É assegurado o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Letra B. É vedado ser em função de seu espírito de solidariedade
conivente com erro ou infração a esse código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Letra C. É consentido usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Letra D. É vedado retirar da repartição pública, mesmo que legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Ou letra E. É assentido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Questão do Instituto AOCP 2019 para administrador de edifícios. E o seu gabarito é a letra B de bola. B de bola, você que respondeu aí e pausou o vídeo. 17. Em decreto presidencial, aprovou-se o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Sobre ele, assinale a alternativa correta. É uma questão do Instituto AOCP 2019 para farmacêutico bioquímico. Letra A. Nem toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, pois nem sempre conduz à desordem nas relações humanas. B. É vedado ao servidor público abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. C. É dever fundamental do servidor público alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Letra D. É vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos ou paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Questão tem como gabarito letra D de dado também. Questão seguinte. 18. São regras éticas no setor público, exceto. Letra A. Zelar pelos atos dentro e fora da repartição pública. B. Hierarquia respeitada e negligência evitada. C. Respeitar a publicidade e a moralidade administrativa. D. Praticar improbidade administrativa. Ou letra E. Não omitir ou falsear a verdade dos fatos. Questão do IDCAP 2019 para técnico legislativo e o seu gabarito é a letra D de dado. Letra D de dado. Questão seguinte. 19. O decreto número 1171 de 22 de junho de 1994 aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e ressalta na seção 2 os principais deveres do servidor público. Dentro desse contexto, assinale entre as alternativas abaixo aquela que não contém um desses deveres. Não contém. Letra A. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. B. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. C. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Letra D. Estabelecer um rol diário de atividades a ser seguido, sempre sob a supervisão do chefe imediato. Ou letra E. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Uma questão da UFMA de 2019 para administrador. Gabarito dela é letra D de dado. D de dado. E a questão 20, a respeito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. A moralidade da administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal. B. As providências necessárias à plena vigência do Código de Ética serão implementadas pelos órgãos
e entidades da administração pública federal, direta e indireta. C. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. D. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Letra E. Toda ausência injustificada do servidor público de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Uma questão do IDECAM 2019 para o cargo de bibliotecário documentalista, e o seu gabarito final, que é a questão final do nosso vídeo, letra A de altura, letra A, questão 20. Bem, pessoal, e assim nós encerramos o nosso simulado com questões sobre o Código de Ética do Servidor Público Federal. Se você gostou ou quiser comentar, fique à vontade. São questões que valem para concursos federais diversos. 99% deles cobra esse conteúdo. Então, são questões úteis sim, são questões atuais. E você pode aí comentar, dar o seu joinha, inscrever-se conosco, porque temos vídeos com questões semanalmente. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.